Na nossa aula de hoje, nós vamos recordar, nono ano, as propriedades específicas da matéria, né? Na aula passada, eu recordei as propriedades gerais e hoje eu vou trazer um pouquinho das propriedades específicas. Nós já assistimos vídeo em sala de aula e hoje a gente vai fazer alguns exercícios. Não tem nada muito extenso, é só para vocês irem recordando e associando, né, a informação com a prática. Então, a primeira propriedade específica que eu vou citar aqui é a propriedade da dureza, que nós já comentamos no textinho lá da broca, né, do dentista. Então, para falar de dureza, né, que conceito que a gente aplica para dureza? É alguma substância que tem resistência ao risco. E para a gente saber essa resistência ao risco, tem uma tabelinha, né, que tem como referência de substâncias que são mais suscetíveis ao risco e outras que são mais resistentes ao risco. Nessa escalinha, né, vocês devem lembrar que o diamante ocupa lá o topo da tabela, ou seja, numa escala de 0 a 10, o diamante tem número 10 nessa escala de dureza, porque ele é capaz de riscar todas as outras substâncias. E aí, no meio da tabela, a gente encontra várias outras. Nós citamos, por exemplo, a calcita, né? E vocês lembram disso. A calcita, então, ela tem dureza 3. Então, ela é facilmente riscada, né? Se ela é 3, a mais dura é 10. E ela é 3, ela está bem abaixo da média, que seria 5, né? 5 seria uma intermediária. E aí eu coloquei um outro exemplo ainda, que é o quartzo, né? E o quartzo tem dureza 7, que também é uma dureza significante. Então, ele é bem resistente ao risco. Depois da dureza, eu coloquei a maleabilidade, né? Outra propriedade específica, que é a maleabilidade. E aí está dizendo o seguinte no texto de vocês, ó. Algumas substâncias podem ser achadas e transformadas em lâmina. Então, maleabilidade é a capacidade de transformar em lâmina. O que eu posso transformar em lâmina? Eu posso fazer uma lâmina fininha de inox? Posso fazer uma lâmina fininha de alumínio? Posso fazer uma lâmina fininha de ouro? Então, quanto maior essa facilidade e a característica de eu conseguir fazer lâmina, não é tudo que eu consigo fazer lâmina, então, para alguns materiais eu consigo e para outros eu não consigo. Então, os que eu consigo, eu posso dizer que uma das propriedades que ele apresenta é a maleabilidade. Agora, se ele não permite que eu faça lâmina, então essa propriedade não é aplicada para ele, né? A outra propriedade, né, que também lembra os metais é a ductibilidade. E ductibilidade está relacionada à característica de conseguir fazer fios. Então, dentro dos metais também eu consigo a maior parte das substâncias para eu poder fazer esses fios. Por exemplo, os fios de cobre que conduzem energia elétrica. Então, o cobre é um metal que me permite fazer, então, né, fazer os fios. Posso fazer fios de ouro? Posso. Posso fazer fios de prata? Posso. E aí eu vou ter uns mais resistentes, uns menos resistentes. E aí vai depender de qual destino que eu vou dar para eu poder escolher o melhor material para poder produzir o fio que eu estou utilizando, né? Outra propriedade é a tenacidade. O que é essa tenacidade? É a capacidade de resistir a choques, a pancadas mecânicas, né? Então, se eu empurro, se eu deixo cair, né? Um vai quebrar e o outro não vai quebrar. Então, essa tenacidade tem a ver com essa resistência. Então, se eu deixo cair, por exemplo, uma bolinha de vidro e deixo cair uma bolinha de ferro, se eu deixo cair a de vidro, possivelmente ela vai cair, vai quebrar ou vai partir, e a de ferro vai cair no chão e não vai acontecer nada com ela. Se é uma bolinha de borracha, vai cair, vai quicar e vai sair, vai embora para lá, né? Então, essa tenacidade tem a ver com a capacidade de resistir aos choques mecânicos. E aí vem a atividade, né? A atividade diz o seguinte, ó, é para você fazer uma crítica a uma frase. A primeira frase diz assim: matéria é tudo que podemos ver e tocar.
Isso é verdade? Você concorda? Você discorda? Né? Então, se você concorda, você vai dizer, eu concordo por isso, por isso, por isso. Ah, não, eu acho que matéria não é isso. Matéria é isso, isso e isso. Então, você que vai defender, ou vai defender ou vai falar mal dessa frase, né? É uma crítica. Depois, na 2, eu estou falando o seguinte: considere os seguintes materiais: quartzo, aço e diamante. E sobre esses materiais é que vocês vão responder aos questionamentos seguintes. Aí pergunta assim, ó. Em ordem de dureza, né? Em ordem de dureza, eu tô falando decrescente. Se é decrescente, é do mais duro, do que apresenta maior dureza, para o que apresenta menor dureza. São 3 elementos ali, ó. O quartzo, o aço e o diamante. Qual será? Né, na ordem decrescente, qual que vem primeiro? Qual que seria o que apresenta maior dureza? E aí coloca na ordem. Depois na letra B, qual a diferença entre dureza e tenacidade? Significam a mesma coisa? Se vocês lerem o textinho novamente, vocês vão perceber essa diferença. Depois eu perguntei o seguinte: a palavra duro para vocês, né, de maneira científica, dureza é a mesma coisa que duro? E aí? Quando você fala que alguma coisa tá dura, o que você está querendo dizer com isso? Então é para você fazer essa análise e essa comparação, tudo bem? Depois eu pergunto o seguinte: tem um trabalhador, né, digamos que é da construção civil, e diz o seguinte: para ele realizar alguns trabalhos no solo subaquático, ele precisa ficar dentro de câmaras que recebem o ar vindo da superfície, para ele poder respirar lá embaixo, né? E aí eu pergunto: por que a água não penetra na câmara onde o trabalhador está? O que tem dentro dessa câmara? Vamos imaginar que aquela bolha, né? Que aquela bolha que você já brincou com ela lá no shopping ou já viu, né? Que a pessoa entra dentro e fica ou fica dentro de uma piscina, ou às vezes mesmo quando você foi passar o verão lá na praia, você deve ter visto alguma delas. Então, lá quando o trabalhador vai fazer algum trabalho lá no fundo do rio, do mar, por exemplo, eles ficam dentro de bolhas, assim, semelhantes àquelas, né? E por que a água não entra lá dentro? Eu quero que você tente explicar por que a água não entra lá dentro. E tem uma propriedade que justifica isso, que é o que você vai escrever na letra B. Tá? A gente já exemplificou isso em sala de aula, já fizemos discussão, vocês já fizeram apresentação de trabalhos, né? Não tem nada novo aí, não. Na número 4, né, tem um conceitue, que tem informações, né, da aula de hoje, da aula passada e de outras aulas anteriores nossa. O que é uma propriedade geral e o que é uma propriedade específica, né? Vocês vão colocar aí no caderno de vocês. E a número 5, eu estou perguntando o seguinte, né? Dê um exemplo de utilização de matérias que representem essas propriedades da matéria. E na letra B, um exemplo de 2 materiais diferentes, mas que servem para a mesma coisa, para a mesma propriedade. Por exemplo, né? Eu falei aqui da questão dos metais, por exemplo, para produzir fios, para conduzir energia elétrica. Então, vocês podem pensar nesse tipo de coisa. E por último, né, que é a nossa última aula de hoje, a minha proposta é uma atividade experimental. Essa atividade experimental, eu vou dar um prazo para vocês cumprirem, né? Eu estou chamando essa atividade experimental de produção de alimentos. O que é essa produção de alimentos? Nós trabalhamos algumas unidades de medida em sala de aula, né? Falamos disso, de quantidade de matéria, que são as propriedades gerais da matéria. Então, essa produção de alimentos é assim: vocês vão escolher uma receita, pode ser uma receita doce ou uma receita salgada, vão anotá-la no caderno de ciências de vocês, né? E vão fazer a receita em casa. Eu preciso que ela seja fotografada para ser enviada para mim no dia que eu estou marcando aqui. Eu quero saber, para fazer essa receita, o que você usou? O que você usou para colocar os ingredientes lá? A gente sabe que tem medidas diferenciadas para volume, tem medidas diferenciadas para quantidade de matéria sólida. E aí eu quero saber o que vocês usaram. Eu usei 3 colheres de margarina. Eu usei meia xícara de óleo. Eu usei 3 xícaras de
farinha de trigo, né? Não sei, mas eu quero as referências, o que vocês usaram. E eu preciso que vocês fotografem essas medidas, porque eu quero saber se a xícara que você usa, será que ela é igual à xícara da minha casa? Porque se nós formos fazer, né, uma medida, o meu copo, a minha medida de copo é igualzinha à sua, então eu preciso que você fotografe e mande para eu poder ver, para eu poder saber, tudo bem? Então, essa atividade vai ser devolvida para mim no dia 25/5, que é o dia da nossa terceira aula desse mês. Então, você tem bastante prazo para escolher a receita, para fazer a receita, fotografar, mas só vai me enviar no dia 25/5, que é o dia da minha aula. Então, no dia 25, num determinado momento, eu vou pedir para vocês, agora vocês vão me enviar aquela receita, né? Então, não esqueçam disso. Essa atividade aqui não vai ser produzida hoje. Vai ser produzida de hoje até o dia 24, para você me enviar no dia 25 o resultado. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se cada um de nós fizer, né, a sua parte, quando formos à rua, né, tomarmos todos os cuidados necessários, saindo só se não tiver jeito, gente, usando a máscara, higienizando as mãos da maneira correta, a gente precisa fazer a nossa parte também, né, isso vai interferir no resultado depois. Quanto mais a gente seguir esses cuidados, mais rápido a gente vai poder estar circulando e estar de volta às nossas atividades, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.